Eu estava lendo um livro esses dias e eu lembrei de você. Eu não sei se você já viu os meus 2 últimos vídeos aqui no canal. E esse de hoje vai se conectar perfeitamente com os ensinamentos que eu já deixei neles dois. Esses últimos 2 vídeos, eu vou deixar aqui embaixo, foram: constância é maior do que motivação e não faça metas. Tenha micro hábitos que te levarão até essa grande meta. Antes de te apresentar o livro, eu quero ler aqui com você alguns trechos, porque é importante que você entenda que para conquistar os seus objetivos, você vai sim precisar de algum esforço. Mas que não precisa ser um esforço extraordinário. Na verdade, ele precisa ser o ordinário da sua vida acontecendo e você vivendo para que isso aconteça. É engraçado que aqui no livro ele fala simplificar o esforço extraordinário. O esforço extraordinário possui 3 componentes: ações que o aproximam dos resultados ideais, ações que muito provavelmente vão tirá-lo da zona de conforto e esforço consistente por um longo período de tempo, independente dos resultados. Junto à leitura, eu vou fazer algumas considerações que podem não ser exatamente a opinião do autor, tá? É a minha experiência em relação a esses esforços. Ana, mas qual esforço? Se você está aqui, talvez você deseje emagrecer, talvez você deseje construir um estilo de vida mais saudável, talvez você deseje modular alguma coisa em relação à sua saúde, à nutrição, ao seu bem-estar. Então eu vou sempre levar muito para esse lado, tá bom? Uma das primeiras coisas que o autor fala é: as ações que muito provavelmente vão tirá-lo da zona de conforto são o segredo para o crescimento. E eu concordo muito com ele. No meu vídeo, As Resoluções para o Final de Ano, eu falei sobre... Foi nesse vídeo ou foi no vídeo da rotina? Ah, foi no vídeo da rotina. Como a minha rotina matinal mudou a minha vida. E aí, é de fato você pensar que quando você sai da sua zona de conforto, você cresce muito mais. Fazer coisas difíceis, você cresce muito mais. E uma coisa difícil para mim era acordar cedo. Porém, aos poucos, entenda bem, eu não tinha como sair de uma pessoa que ia dormir mais de meia-noite e acordava, sei lá, 9 horas da manhã, para de repente dormir às 8 e acordar às 5 horas plena. Os esforços repetitivos, contínuos e pequenos é que me levaram hoje a, com muita alegria e vontade, acordar cedo. Então entenda que essa saída da zona de conforto vai sim exigir algum tipo de esforço, mas nada que precise ser extremamente cansativo. Você vai fazendo pequenos ajustes de rota. O esforço consistente por um longo período de tempo, aí ele abre aqui aspas, né? Independente dos resultados, é a cola que une tudo isso. Você não vai chegar a lugar algum se der apenas alguns passos e desistir. Aqui eu abro um parênteses. Lembra daquela última vez que você disse: eu desejo emagrecer, eu desejo melhorar minha saúde, fazer um jejum, me alimentar de forma mais saudável, enfim. Sabe aquela última vez que você tomou essa decisão? Agora eu faço outra pergunta. Se lá você não tivesse desistido e tivesse vindo fazendo um pouquinho, nem que fosse um pouquinho de lá até aqui, como você estaria? Eu tenho certeza que você pensou que estaria melhor. E eu tenho outra certeza. Sim, você estaria muito melhor. O lado bom é que a consistência deixa tudo mais fácil. Depois de estar fora dela... lembra que você precisa sair da zona de conforto? Bom, depois de estar fora dela por algumas semanas, não parecerá mais tão desconfortável assim. Isso aqui é muito real.
Sabe aquele início de musculação, onde você vai, tem preguiça, fica muito dolorida, para sentar é um parto, para levantar é outro, de tanta dor que você sente, de tanto desconforto. Você começa a ter que lavar o cabelo mais vezes, você se cansa ao final do dia, como antes você não se sentia cansada. Mas ao mesmo tempo começa a vir uma energia que você não sabe de onde vem. E aí você lembra, poxa, agora eu estou fazendo musculação. E é por isso que você tem mais energia. Então entenda, ao passar das semanas é natural que vá se tornando mais fácil. A coisa se torna tão mais fácil que se torna natural na sua vida. E essa é a parte boa. Quando as pessoas falam que para desenvolver um novo hábito precisa ali de média de 21 dias, eu acho, na minha humilde opinião, que não é assim, só os 21 dias. Eu sempre costumo ensinar, e vem dando muito certo na mentoria, que 21 dias é para você instalar o hábito. Então aqui já vai um hack, não é nem um hack, é uma forma mesmo de você entender como esse esforço pode ser inteligente, integrado e fazer com que você tenha melhores resultados e mais ânimo, porque a gente não pode mentir, né? Nós nos animamos com resultados, nós queremos fazer mais através dos resultados. Só que a gente não pode se apegar emocionalmente a eles ao ponto de parar de fazer porque não está vendo grandes avanços. Os grandes avanços vão vir com a consistência. Então eu costumo ensinar, e eu quero ensinar isso a você também, que 21 dias é para você alocar aquele hábito. Então, por exemplo, você é a pessoa que não treina, mas quer a partir de agora ser a pessoa que vai para a musculação. Então você tem que descobrir e colocar na sua agenda ali o horário que vai ser inegociável de você ir para a musculação. Não me venha com, eu vou depois do trabalho, que você sabe que é aquele horário que você está mais cansada e que vai ter mais probabilidade da sua mãe chamar para ir na casa dela, do seu marido pedir para você passar na padaria para comprar não sei o que, do seu filho dizer, mamãe, vem para casa porque eu quero brincar, fazer a tarefa, não sei. Você tem que botar num horário que seja assim, praticamente negociável. Eu não sei qual é o seu horário, mas eu vou te dar um exemplo. Eu vou antes de ir para o trabalho, porque aí se torna inegociável. Eu tenho esse horário, meu filho está dormindo, meu marido está com meu filho, eu posso ir de lá e vou para o trabalho. Achou aquele horário que nem você pode se dar uma desculpa. Então, quando você faz isso consistentemente, porém com muita realidade. Ana, como assim realidade? Eu consigo ir 3 vezes por semana. Eu ainda não sou a pessoa que vou conseguir ir 5 vezes. Ótimo. Porque quando a gente sai dessa zona de conforto, quando a gente coloca um horário, quando a gente coloca uma meta mais pré-estabelecida e real, fica mais fácil de dar essa continuidade, entendeu? Então, 21 dias é o tempo de você ajustar onde esse hábito cabe na sua vida. Que é justamente, eu vou para a musculação logo que eu acordar. Após esses 21 dias, aí de fato é que você vai instalar esse hábito para a sua vida, tornando ele com a consistência natural. Isso é tão real que hoje em dia, se você me perguntar, Ana, você faz dieta? Não, eu não faço. Porque como eu vivo em um estilo de vida saudável e as minhas refeições são saudáveis, eu não posso te dizer que eu faço dieta, porque isso já é da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia, entende? Então eu não vivo de dieta, eu vivo um estilo de vida saudável. E isso é tão natural que aonde quer que eu vá, eu levo o meu estilo de vida. Seja na casa da minha mãe, seja em uma viagem, eu sempre vou estar com o meu olhar voltado àquilo que eu preciso fazer, ou na verdade não é nem preciso, naquilo que eu gosto de fazer para manter a minha saúde. Então é isso que eu desejo que você encontre também, uma constância que leve à naturalidade. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Existe um ditado, pessoas de sucesso têm o hábito de fazer sempre o que uma pessoa mal sucedida faz apenas uma parte do tempo. Eu acho que eu acabei adiantando até minha fala, porque eu não lembrava, eu não decorei cada parte que eu sublinhei aqui, né? Mas quando eu falo que hoje é natural para mim, é exatamente isso. Eu não fico mais fazendo só um pouquinho.
eu sempre estou fazendo o que me leva a manter os meus resultados em relação ao meu peso, ao meu percentual de gordura, entende? Então, assim, repita ao ponto de se tornar totalmente natural. Aqui ele fala especificamente sobre perder peso. Olha que legal. Perder quilos indesejáveis sempre será precedido por um processo que consiste em fazer exercícios físicos e gerenciar o consumo de calorias. Abre parênteses. E talvez descobrir quais alimentos funcionam melhor para o seu corpo e quando. Concordo muito com ele aqui. Nem tudo que é dito saudável vai servir para você. Nem toda forma de exercício talvez sirva para você. Talvez você tenha uma dor na lombar, no joelho, não sei, nas costas. E aí tudo precisa ser conforme você funciona. E essa parte aqui dos alimentos, o que é que funciona melhor para o seu corpo, isso é muito real. A gente não pode pegar um Ctrl+C, Ctrl+V e colocar na sua vida. Ah, porque eu vi que a blogueira não sei o que. Ah, porque eu vi que o hype de agora é tomar suplemento tal. Ah, porque eu vi... Não adianta. Não adianta. Você é um ser único, mulher. Você é um ser que só você tem a sua rotina. Só você conhece a sua casa. Só você sabe dos seus gostos. Então eu não posso pegar e colocar você dentro de uma caixinha e dizer você vai fazer assim, você vai fazer assado, sem você me dizer, por exemplo, como é a sua rotina, quais são os seus gostos, o que é que você já come no seu dia a dia, o que é que pode ser melhorado, qual o seu custo de vida, isso também importa. Porque as pessoas querem ser mais saudáveis e muitas delas têm na mente que é difícil e é caro ser mais saudável. Mas se a gente for pensar direitinho, uma pizza que hoje em dia custa, sei lá, R$60, paga uma feirinha de frutas e verduras para uma semana. Então não é caro, é sobre prioridades, é sobre o que é que você está vendo como caro ou barato. Ou às vezes também você não vive esse estilo de vida ainda, então está só vendo por cima e achando que aquilo é caro. Quando a gente vai vivenciar, a coisa fica diferente. Então, é de fato assim, quais alimentos funcionam melhor, em que horário, dependendo da sua rotina, dependendo do seu estado de saúde, inclusive. Ah, eu tenho uma gastrite, eu tenho um intestino inflamado, eu tenho enxaqueca. Então, tudo isso vai demandar que você tenha uma coisa que eu ensino na mentoria, que é autoconhecimento alimentar. Você vai precisar se observar, entender o seu corpo, quais alimentos você se dá bem, digere bem, não lhe dá gatilhos de enxaqueca, por exemplo, não lhe dá gatilhos de inchaço, má digestão. Não pode ser um Ctrl+C, Ctrl+V. Você precisa olhar para você como um ser único. Vamos lá. Como você pode ver, o processo não precisa ser um plano intricado e complicado. Quanto mais simples, melhor. Eu falei que eu ia dar minhas opiniões sobre isso, né? E isso aqui é muito real. Quando a gente ainda não vive aquilo ali, a gente acha demorado, a gente acha que vai ser difícil ou que vai tomar muito do nosso tempo. Mas na verdade, quando você começa a ter mais organização alimentar, ter uma alimentação mais saudável, você melhora inclusive a sua parte cerebral. Então você consegue ser mais rápida, mais focada, ter mais clareza das coisas e desenvolver o seu dia a dia com muito mais prazer, inclusive. E aquilo que era chato de você pensar assim, ai, mas eu vou ter que ficar cozinhando coisa saudável, você vai achar formas de fazer de formas mais rápidas, otimizadas e baratas, inclusive. Essa é uma outra coisa que eu ensino dentro da mentoria. Só fazendo um adendo aqui, né? A mentoria, eu ensino a você ter um estilo de vida saudável. Então, esses micro hábitos, autoconhecimento alimentar, mentalidade voltada ao emagrecimento ou ao estilo de vida saudável, entender como ter uma alimentação nutritiva e não restritiva, como organizar as refeições da sua semana, do seu dia e como manter-se em hábitos saudáveis, ou seja, você vai construir de fato um estilo de vida, não um momento saudável, não um momento de emagrecer, não é um projeto verão, é um projeto vidão, tá? Segunda etapa, livrar-se do apego emocional aos resultados. Ei, isso aqui é muito importante, muito.
Tanto é que um dos módulos é justamente sobre a mentalidade voltada ao estilo de vida saudável, mentalidade ao emagrecer. Porque quando a gente desenvolve essa nova mentalidade, as coisas ficam mais fluidas, não ficam engessadas, você não fica sempre com medo de não ter resultado. Você simplesmente faz o que precisa ser feito e se alegra e tem vontade, fica motivado para no outro dia fazer novamente, sabe? E aqui ele fala, quando você se compromete com o processo e se livra do apego emocional aos resultados no dia a dia, os resultados a longo prazo inevitavelmente vão aparecer sem que você precise se frustrar pelo caminho. Então aqui ele dá algumas dicas, né? Tenha um amigo com o qual você possa se comprometer, mencione isso para o seu amigo, para que você possa, como é que eu posso dizer, ir metrificando, né, os seus resultados. Outro exemplo aqui. Cadê? Nossa, acho que perdi a página. Perdi a página, gente. Socorro. Finge que eu não falei. Vamos para a terceira etapa, então. Quando eu lembrar, quando eu ver aqui, eu falo para você. Terceira etapa, que eu já adiantei também. Agendar o processo. Lembra que eu falei? Se você quer instalar um novo hábito, veja na sua rotina em qual horário ele fica melhor. Todos nós sabemos como é comprar roupas de ginástica. Eu achei muito interessante e eu quis trazer isso para você porque ele fala muito sobre essa parte do emagrecimento. Mas o livro não é sobre emagrecimento, é sobre conquistar algumas coisas. Todos nós sabemos como é comprar roupas de ginásticas novas ou vários livros sobre um assunto que você tem interesse em aprender e depois vê-los largados no canto da sala, sem uso. Ficamos ocupados, os filhos ficam doentes, um cliente manda mais trabalho, a vida acontece. Um jeito de garantir a fidelidade ao processo é agendá-lo, de preferência como um compromisso recorrente. Eu não sei se você usa Google Agenda, se você usa uma agenda física, um planner, eu não sei. Mas agende o seu horário. Ai, Ana, mas tem coisa que não precisa de agendamento, tipo tomar água. Mas você pode utilizar um aplicativo. Suas refeições, você vai se basear naquilo que já é natural para os seus dias. Então, se você já costuma almoçar 1h da tarde, lógico, se não for nada muito esdrúxulo, né? E você não acabar pulando o horário de refeição ou alongando demais, porque se você não sabe, muitas vezes o emagrecimento ele não vai depender só do seu déficit calórico, mas também da qualidade do que você come e dos horários. Por que dos horários? Porque quanto mais você espaça esses horários, possa ser que você tenha aquela fome refratária, aquela fome que vem avassaladora e você acaba comendo a mais. Enfim, mas esse não é o ponto. Eu, como Nutri, né, acabo sempre ensinando a mais do que eu quero só falar, tá? Então, se acostume com esse tipo de vídeo, que eu vou entrar em outro assunto e volto. Vai acompanhando que o TDAH às vezes dá uma falada bem alta aqui. Mas enfim, vamos lá. Garantir o sucesso por meio da responsabilização. O que é que ele quer dizer com isso? Olha só. Seja qual for o seu objetivo, você pode encontrar um parceiro de responsabilização, pedir a um mentor que pergunte sobre o seu progresso, construir a sua equipe de responsabilização. Não há jeito melhor de se responsabilizar por algo do que pedindo a outras pessoas, contratar um coach para ajudá-lo a chegar lá. Eu dei uma enxugada na frase aqui, tá? Não li exatamente da forma que ele escreve. Isso é, por exemplo, quando você contrata um nutricionista e ele faz o seu plano alimentar com a sua rotina, a forma que você melhor se encaixa com os alimentos, tudo para beneficiar o seu emagrecimento e a sua rotina. Não é ao contrário, sabe? É, na verdade, nós que temos que fazer os facilitadores da sua vida. Então, quando você procura um profissional, é para isso. Primeiro, você cria um certo compromisso, uma certa responsabilidade, até porque o brasileiro, e isso não é uma crítica, isso é uma observação, tá? Ele acaba realmente se comprometendo muito mais com aquilo que sai do bolso. Eu falo isso porque eu convivo com algumas pessoas, eu tenho pacientes, eu tenho amigas que são portuguesas, eu tenho amigas brasileiras que moram
fora do país, elas falam muito sobre esse comportamento, tá? E avaliar os resultados e ajustar o processo. Como assim? O micro, quando feito repetidamente, cria o macro. Eu acredito muito nessa parte aqui, porque tudo o que eu, por exemplo, conquistei em meu corpo, na forma espiritual, material, enfim, é fruto de uma constância. Pode perceber também, se você puxar bem pela sua memória, talvez um concurso que você tenha passado, aprender a cozinhar, não sei, alguma coisa que hoje você tem que é muito sólido, isso partiu de microações. E é por isso que esse vídeo, como eu falei no começo, se conecta muito com o não faça metas. Eu vou deixar o link aqui abaixo para que você assista também. E eu tenho certeza que unindo tudo isso vai fazer o seu ano muito mais leve e diferente em relação a você realmente alcançar alguns dos seus objetivos. Continuando. Então, como podemos nos obrigar a fazer o necessário mesmo sem vontade? Você associa algum tipo de dor, medo ou desconforto à atividade que está procrastinando. É isso. Entenda que dor, medo e desconforto são imaginários. Quanto mais você pensa, mais procrastina. Agora, fazer o que você sabe que é necessário é libertador. É verdade. Todas as vezes que a gente sai dessa zona de conforto, a gente nota que, na verdade, ela é gostosa. Já notou isso? Quando eu faço coisas difíceis, eu não sei o que é difícil para você, mas quando eu me coloco em situações de fazer coisas difíceis, eu penso, nossa, eu devia ter feito antes. Nossa, como isso me faz bem. E uma outra coisa que eu deixo de técnica, que é uma coisa que eu utilizo, comecei a utilizar recentemente, foi um insight que me veio na minha cabeça, não é nada aqui do livro, é meu. Eu peguei meu bloco de notas e eu fiz uma lista de coisas que me tiram da procrastinação. Então eu coloquei lá como acordar cedo, né? É uma coisa difícil, ou era, mas me faz muito bem, me faz sair da procrastinação. Fazer minhas orações antes de qualquer coisa do dia. Me hidratar bem, porque eu ficar desidratada, eu fico assim, sério. Eu tenho cãibras no final da noite, eu tenho dor nos pés por conta dessas cãibras no final da noite. Então, assim, são coisas que vão me tirando de algum ritmo, entende? Estar com o meu intestino regulado, ou seja, isso depende de toda a alimentação do meu dia, me tira da procrastinação, porque não sei se você sabe, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Posso fazer um vídeo sobre isso, comenta aqui embaixo se você deseja. Eu sou especialista em modulação intestinal. Eu acho que eu nunca falei em nenhum outro vídeo sobre isso. E eu tenho uma bagagem muito boa para falar sobre isso. Eu sou especialista em nutrição esportiva também. E tudo isso associado, né? Vai dar um belo estilo de vida saudável. Então, é fundamental dar o primeiro passo. E esse movimento vai gerar motivação necessária para seguir em frente. Mas este primeiro passo depende de você. Então, pequenos e possíveis passos. Não adianta só se matricular na academia, se em um outro momento de vida você já fez isso. O que agora você pode fazer diferente além de se matricular na academia? Que tal você deixar a roupa de treino no seu carro, na sua bolsa? Que tal você deixar a roupa de treino já em cima da cama, separada, para assim que você chegar, você já colocar a roupa e sair? Que tal se você for treinar pela manhã, que essa roupa seja a primeira, né? Você já tira seu pijama, coloca a roupa de treino, mesmo que você vá fazer alguma coisa antes, mas você já dá um estímulo visual e físico, né? De que você vai fazer aquilo ali acontecer, sabe? Então são essas micro metas e foi este livro, A Equação do Milagre. Eu aposto que você não pensou nesse aqui, você deve ter pensado em qualquer outro título. Fala sério, fala. Comenta aqui embaixo o que é que você pensou, qual seria esse livro. Talvez você tenha pensado que era um livro sobre hábitos, um livro sobre produtividade, não é verdade? Mas esse livro, ele mudou um pouco, assim, mudou a minha vida, não esse ano, foi há alguns anos atrás, é tanto que eu estou fazendo uma releitura dele, porque ele fala sobre mentalidade, ele fala sobre micro-hábitos, mas não da forma que a gente está acostumada.
Então ele fala sobre algumas afirmações. Ele é o mesmo autor do livro O Milagre da Manhã, que também mudou a minha vida, porque foi a partir daí que eu comecei a querer ter uma rotina matinal e comecei a ter determinados rituais. Eu sou muito movida a ter rituais, a ter rotina. Isso me tira muito da procrastinação. É uma coisa que eu também anotei no meu bloco de notas. Então, fica a indicação desse livro. Não é um livro puramente motivacional, não é um livro tão bobinho, mas é um livro simples de ler, é um livro fácil, é um livro de bom entendimento, um livro gostoso de ler, mas que, se olhado mais profundamente, como eu olhei com você agora por um outro lado, né, do emagrecimento, da saúde, do estilo de vida, pode ser aplicado também. Então, nos vemos nos próximos vídeos. Comenta aqui qual foi o seu maior insight desse vídeo e veja os vídeos anteriores para que você possa conectar com esse e fazer com que sua rotina saudável seja cada vez mais fácil e natural.